Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Sexta-feira, estamos quase terminando a semana. Espero que você esteja firme aí no propósito. Quero dar as boas-vindas a quem entrou no grupo agora. Seja bem-vindo. Vamos lembrar aqui o que é o nosso propósito. É ler um capítulo da Bíblia por dia, apenas um. Hoje, números 14, amanhã 15 e assim por diante. Acompanhe a leitura do dia, a explicação todos os dias aqui neste grupo. Também, meu querido irmão, gostaria de incentivar você a orar, colocar diante de Deus aquela petição que você tem e que você julga ser urgente, algo que você precisa de uma resposta de Deus. Nós estamos orando também por você todos os dias no grupo, pela manhã. Permaneça aqui conosco, fique junto conosco nesse propósito maravilhoso, seja abençoado. E também a gente tem incentivado a mudar. Todos nós precisamos de mudança em alguma área. Não há ninguém que seja perfeito, longe disso, nós somos imperfeitos, precisamos mudar. Tem coisas na nossa vida que nos ferem, nos prejudicam e prejudicam também as pessoas que nós amamos. Então, peça ao Senhor para que te mude, lute por mudança e conte com o Senhor aí nessa caminhada. Vamos lá então para o capítulo 14. Nós vamos ver aqui um capítulo que é quando o povo então é influenciado. Quem acompanhou aí o vídeo de ontem, quem não acompanhou, vai lá e veja o vídeo, né? Contando a história, no capítulo 13 de Números, a história dos espias. Foram mandados 12 ali do povo, 12 valentes, ficaram naquela terra 40 dias, trouxeram um cacho de uva, que precisou de 2 homens para carregar, de tão grande era a rama, figo, romã, enfim, voltaram testemunhando que a terra era boa, mas disseram assim, a terra é boa, mas os desafios que tem lá são maiores, não compensam, voltaram extremamente pessimistas e inflamaram o povo contra o Senhor, inflamaram o povo, incentivaram o povo a murmurar. Disseram que os habitantes de lá eram como gigantes e eles como gafanhotos. Exageraram e não tiveram fé no Senhor que havia conduzido ao povo de Israel até ali. Então aqui no texto, no capítulo 14, diz, olha só, levantou-se, pois, toda a congregação, isso é para mostrar aqui, no versículo 1 já, levantou-se toda a congregação para mostrar o que eu falei no capítulo anterior. Murmuração, pessimismo é algo contagioso. Então toda a congregação, imagina ali aqueles quase 600 mil homens, começaram a gritar em voz alta, desespero, o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel, diz o versículo 2, murmuraram contra Moisés e contra Arão, 2 líderes. Começaram a murmurar contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhe disse, olha só as palavras, poxa vida, tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Presta atenção, pessoal. Quanta ingratidão. Ingratidão, se você espera gratidão do ser humano, meu querido irmão, quando vier gratidão, fique surpreso. Ingratidão está no DNA do ser humano. Vou repetir. Ingratidão está no DNA do ser humano. Eu sei que todo mundo que está me ouvindo aqui já teve uma experiência com ingratidão. De você fazer tudo que está ao seu alcance para o bem de uma pessoa, para o bem de uma determinada pessoa, e essa pessoa te dar a paga com ingratidão, ser ingrata, não reconhecer nada do que você fez. Meu querido irmão, não se surpreenda com a ingratidão. A ingratidão está no DNA do ser humano. A prova está aqui. Esse povo viu o poder de Deus de pertinho. Eles viam Deus todo dia, na coluna de fogo, na nuvem que os acompanhava, no maná que descia miraculosamente toda noite, na carne que o Senhor provia no meio do deserto, na água que brotava da rocha, nos milagres, nos prodígios que eles viram ali acontecer no Egito. E mesmo assim, eles arrumavam uma maneira de ser ingrato. Sabe por quê, pessoal? A ingratidão, ela é muito fácil de ser praticada, porque todos nós, de certa forma, carregamos alguma dor no nosso coração, carregamos aí alguma amargura, carregamos aí algum ressentimento. E essas coisas são pesadas. A gente precisa encontrar um lugar para descarregar. E geralmente a gente descarrega, e uma vez que nós descarregamos, nós exageramos, vamos dizer assim, na dose. Murmurar nunca é bom. A gente não deve reclamar por nada. A Bíblia diz que nós devemos ser gratos por tudo. Mas cuidado, meu irmão, com as suas palavras. O Deus que ouve as suas orações, ele vai ouvir também a sua murmuração. E tem muita gente que reclama. Parece que não tem nenhum temor de Deus. Reclama, não tem aquela expressão, reclamar de barriga cheia. Reclamar é abençoado, extremamente abençoado, está sempre reclamando. Olha a fala pesada dessas pessoas. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Eles preferiam ter ficado lá no Egito como escravo até morrer, ou durante a peregrinação ali no deserto ter morrido. Olha só. E olha o que eles disseram ainda. E por que o Senhor está nos trazendo nessa terra? Para a gente cair a espada? Aí começaram a se fazer de vítima, que é normal do ser humano, né? É muito difícil você encontrar um ser humano que haja conforme a vontade de Deus, admitindo a sua responsabilidade. Na maioria das vezes, o ser humano está justificando as coisas que aconteceram com ele. É difícil encontrar um ser humano que está dizendo assim, olha, eu errei nisso aqui, eu posso ter falhado naquilo ali. Geralmente ele está contando uma história de acordo com a sua própria visão, de acordo com a sua interpretação. E claro, nessa história, ele é o herói e ao mesmo tempo ele é a vítima. As coisas são contra ele. E tudo que está acontecendo com ele é injustiça. Então, isso é, vamos dizer, mato em beirada de estrada. É comum. É comum. Você sabe do que eu estou falando. Pensa aí quantas vezes você contou uma história, mas a partir do seu ponto de vista. E a partir do seu ponto de vista, você criou às vezes uma história que para você faz sentido, mas lá no fundo você sabe que você está errado. E o melhor caminho para você diante de Deus seria admitir a sua culpa.
Mas você se entrega ao vitimismo, por quê? Porque a pena das pessoas, de certa forma, você pensa que vai te confortar. E olha como essas pessoas começam a ser vitimistas, começam a falar assim, o Senhor nos trouxe para cá a espada, nossas mulheres, nossas crianças vão servir de presa para esse povo. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha só. Não nos seria melhor voltar a ser escravos? Olha a loucura que a ingratidão pode fazer. E aí eles tomaram a decisão diante disso, versículo 4, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Ou seja, eles já estavam tirando Moisés e Arão da jogada, não serviam, agora eles iam escolher um homem que ia conduzi-los ao Egito. Lembra que êxodo significa saída? Saída de quê? Do Egito para a terra prometida. Agora eles queriam fazer o caminho ao contrário, o êxodo ao contrário. Eles queriam voltar para o Egito para serem escravos. Quando eles ouviram isso, Moisés e Arão, cansados, sobrecarregados, naquela pressão daquele povo ali, em ver a loucura daquele povo, Moisés e Arão conheciam o Senhor, eles caíram sobre o seu rosto, perante a congregação dos filhos de Israel. Imagina Moisés e Arão deitados, com o rosto em terra, totalmente sem forças para reagir àquela situação de rebeldia. Quando viram aquela situação, Josué e Caleb, eles tomaram uma decisão. Eles começaram a falar ao povo. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, ficaram lá uns 40 dias, eles rasgaram suas vestes. Era um sinônimo de protesto, de humilhação, é um sinônimo de desespero. E eles fizeram isso porque diante da loucura, das blasfêmias que esse povo estava dizendo. E eles disseram a toda a congregação, gente, para com isso. E aqui eu vejo como Deus é longânimo. Porque se o povo escuta Josué e Caleb, que o Senhor iria abençoá-los. Mas olha o que aconteceu. Josué disse, a terra pela qual passamos a espiar é muitíssimo boa. É excelente. É isso mesmo, mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar nessa terra. E nos dará essa terra que mana leite e mel. No versículo 9 ele diz, olha, mas não sejam rebeldes, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não temam os povos dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Pessoal, essa expressão aqui é muito importante. Porque no capítulo anterior nós vemos que os espias, aqueles que não creram, disseram o seguinte no versículo número 32. A terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Os espias que não creram disseram que eles seriam devorados. Aqui Josué e Caleb, com coragem, pelo Espírito do Senhor, dizem que o povo de Deus, aqueles que avançassem, os que creem, nós que cremos, é que devoramos o inimigo. Aqui ele diz, olha, não temam, porquanto como pão nós poderemos devorá-los, porque o Senhor tirou deles um amparo. Isso aí você precisa ter ciência, meu querido irmão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, no sentido de que tudo sem Deus é inútil. O que adiantava ser um gigante sem Deus? Será que o gigante era maior do que o Senhor? Será que as fortalezas poderiam guardar aquele povo que agisse em nome do Senhor? Nós vamos saber que não. E apesar disso, apesar das palavras de Josué, Caleb, o rasgar nas roupas, o desespero, a humilhação, o pedido, ali Josué e Caleb rogaram ao povo desesperadamente. Mas apesar disso, a congregação se manteve naquele propósito. Não, melhor para nós é o Egito. E ainda disseram que apedrejasse aqueles homens. Quem? Moisés, Arão, Josué e Caleb. Meu querido irmão, quantas vezes você encontra pessoas que nitidamente sabem que estão loucas, que perderam o juízo, que estão blasfemando contra Deus, que estão tentando o Senhor, que estão se colocando numa situação extremamente perigosa. Quantas vezes eu já me deparei com essa situação? E você vai lá e conversa com a pessoa, e a pessoa parece que está cega. Ela quer continuar fazendo as mesmas coisas. Numa rebelião, numa atitude de rebelião, ela se entrega ao seu próprio querer, ao seu prazer, ao seu pecado, e esquece do Senhor Deus, que a chamou com um propósito. E aí, quando eles iam apedrejá-los, a glória do Senhor apareceu também para toda a congregação. Todo mundo que estava murmurando, todo mundo que estava reclamando de Deus, agora vai ter que se ver com Deus que aparece diante de toda a congregação. E o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo vai provocar em mim essa ira? Até quando esse povo vai me provocar? Até quando eles não vão crer em mim? Apesar de todos os sinais que eu fiz? Com pestilência, ferirei, o deserdarei e farei de ti maior povo, mais forte que este. É muito interessante, irmãos, porque mais uma vez o Senhor vem dizer a Moisés o seguinte, Moisés, eu vou destruir esse povo. E de você, Moisés, de você, eu vou levantar um povo ainda maior e mais forte. Queridos irmãos, apesar de todo o pecado desse povo, Moisés demonstrava que amava esse povo. E Moisés vai falar com o Senhor, Senhor, o Senhor tirou a gente do Egito, os egípcios disseram que o Senhor está no nosso meio, o Senhor fala conosco. Se o Senhor matar agora esse povo, Senhor, como a um só homem, o que essas pessoas vão dizer? O que os egípcios vão dizer? Que o Senhor, não podendo fazer entrar esse povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto? Agora, Senhor, rogo-te, por favor, tem misericórdia. O Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade. Eu sei que o Senhor não pode inocentar o culpado, e Deus não pode. Deus não coloca pano quente para ninguém, meu irmão. Deus não pode inocentar o culpado. E o Senhor é um Deus que visita os filhos da iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Mas perdoa, Senhor, a iniquidade desse povo segundo a grandeza da tua misericórdia. Como também tem perdoado esse povo até aqui. Moisés está dizendo, Senhor, o Senhor perdoou o povo até aqui. Os egípcios viram a tua mão, perdoa mais uma vez, Senhor. Eu sei que o Senhor é inocente culpado. Eu sei que as nossas escolhas têm consequências, afetam as nossas gerações e afetam mesmo, irmãos. Nós não acreditamos na maldição hereditária. Aquela situação que os discípulos certa vez falaram para o Senhor, Senhor, quem pecou, este ou seus pais para que ele nascesse cego? Mas nós acreditamos que existem consequências na nossa família de escolhas que fazemos no presente. Por exemplo, você que escolhe não ter um compromisso sério com o Senhor, não ter uma disciplina
no seu serviço ao Senhor, provavelmente você vai influenciar o seu filho negativamente. Provavelmente o seu filho vai ser um cristão relapso, omisso. Por quê? Porque você tomou decisão de não ser compromissado. Então preste atenção que as nossas decisões hoje afetam o nosso futuro, afetam a nossa descendência. E diz o texto que tomou-lhe o Senhor segundo a sua palavra. Ele disse: olha, Moisés, já que você me pediu, eu perdoei. Moisés aqui faz o papel de intercessor, irmãos, assim como Jesus Cristo intercede por nós. Nós merecíamos a ira de Deus e a morte e o inferno, mas o Senhor Jesus intercede por nós. Ele é o nosso mediador. Ele clama ao Pai e ao mesmo tempo ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas olha o que o Senhor diz para Moisés: Moisés, eu perdoei, mas tão certo como eu vivo o Senhor e como toda a terra vai se encher da glória, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles da terra que com juramento prometido a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Preste atenção. Porém, meu servo Caleb, essa expressão aqui, versículo 24, visto que houve nele outro espírito, perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que expiou, e a sua descendência possuirá. O Senhor diz que em Caleb havia outro espírito. Qual que era o espírito? O espírito de coragem, o espírito de ousadia, o espírito de fé. E preste atenção no que acontece, irmãos. Mais de 600 mil homens que foram contados naquele primeiro censo, acima de 20 anos. E por que acima de 20 anos? Porque eram homens aptos para a guerra. Todos esses homens que se mostraram covardes iriam morrer no deserto. E Josué e Caleb iriam entrar, porque em Caleb houve outro espírito. Ele se posicionou em favor do Senhor. Então preste atenção, irmão, que a sua decisão individual, ela, assim como ela pode ter consequências na vida dos seus filhos, aquela decisão acertada também. E aqui o Senhor promete que, além de fazer Caleb entrar na terra prometida, ele disse que a descendência dele a possuiria. Os amalequitas, os cananeus, habitavam no vale. Aí o Senhor diz assim: olha, então, ó Moisés, eu perdoei, mas essas pessoas me tentaram, eles viram todos os meus prodígios, me tentaram 10 vezes, e eu perdoei agora, já que eles querem voltar para o Egito, voltem para o Mar Vermelho. Vamos lembrar que foi lá que o povo de Israel passou. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei com essa má congregação que murmura contra mim? Eu tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que falaste aos meus ouvidos, neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, que eu já expliquei aqui, eram aptos para a guerra. Sabe quem vai tomar essa terra? Aqui o texto diz: não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhinhos, os vossos filhos, que dizeis por presa, serão esses que eu farei entrar. Eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Esses filhinhos que vocês estão acompanhando agora pela vida deles, eles é que vão tomar a terra. Agora vocês, ao invés de vocês morrerem numa terra que mana leite e mel, vocês vão morrer no deserto. Segundo, aqui diz, o número de dias que espiastes a terra, 40 dias, cada um será representado por um ano. Então preste atenção, meu querido irmão, olha que interessante isso. É a lei da semeadura. Você planta uma semente, você não colhe uma semente, você colhe uma espiga inteira. Então para cada ano de falta de fé, ou para cada dia de descrença, houve um ano de atraso nessa chegada à terra prometida. Pensa bem, meu querido irmão, pensa bem nas suas palavras, cuidado com a murmuração, cuidado com a ingratidão, cuidado, meu querido irmão, para que o Senhor não pune, não tire de você a oportunidade. Essas pessoas tiveram a oportunidade de chegar ali e tomar posse rapidamente. Vamos lembrar que tinha 2 anos, iam fazer 2 anos que o povo tinha saído do Egito. Olha quanta coisa aconteceu. Estava fresco ainda na mente deles o que havia acontecido no Egito. O Senhor deu o tabernáculo, o Senhor deu as leis, o Senhor organizou tudo. Era apenas tomar a posse da terra. Mas aqui diz, segundo o número dos dias que espiaste da terra, 40 dias, cada dia será representado um ano, que levarei sobre vós as vossas iniquidades. Então aquilo que o homem semear, ele vai colher. E na colheita você planta uma semente para colher uma espiga. Tudo que você planta, meu irmão, de murmuração, reclamação, você vai colher o fruto. Você vai colher o fruto. Eu, Senhor, falei assim e farei. E toda essa má congregação que se levantou contra mim neste deserto, consumirão e ali falecerão. Os homens que Moisés mandaram espiar a terra, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Esses mesmos homens morreram de praga perante o Senhor. Eu acho interessante aqui, pessoal, só citar que no versículo 33 diz que os filhos deles seriam pastores no deserto. A decisão dos pais, ao invés de levar os filhos, as crianças, que eles queriam tanto proteger, levá-los para um lugar seguro. Onde era esse lugar seguro? Onde Deus queria que eles estivessem, na terra que mana leite e mel. Eles fizeram com que seus filhos, a quem eles estavam querendo proteger, segundo eles, estavam temendo que eles fossem colocados por presa, eles levaram seus filhos para uma situação dificílima. Ser pastor numa região desértica. Lembrando que o deserto nem sempre é areia, tá, pessoal? Deserto na Bíblia refere-se a locais inóspitos, locais que não tinham nenhuma habitação, por algum motivo. Então eles teriam que voltar e serem pastores no deserto. E aí eu quero fazer uma aplicação, você que é pai, mãe, quantas vezes você já quis dar o melhor para o seu filho, sob a desculpa que o que você está dando de melhor para o seu filho vai assegurar ele um futuro feliz? E por estar dando o melhor para o seu filho, você acaba o afastando de Deus. Eu conheço pais que incentivavam os filhos, por exemplo, a não estar na comunhão com a igreja porque estavam aí se preparando para a vida acadêmica, para a vida profissional. Meu querido irmão, o melhor lugar, o lugar mais seguro para nós estarmos é na presença de Deus. Isso tem que ser prioridade na nossa vida. Isso tem que ser prioridade na nossa vida. Para de querer ser o salvador dos seus filhos. O salvador dos seus filhos é Jesus Cristo.
É claro, você deve ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Você tem que procurar todos os meios para que ela aprenda. Mas você tem que saber disso também, meu querido irmão, que quem salva os nossos filhos é o Senhor. E você não deve temer o inimigo. Não deve temer. Se nós estamos com Deus, nós vamos vencer. Nós vamos avançar e vamos vencer o inimigo. Aqui diz o Senhor que ele faria os filhos, com quem eles estavam tendo pena, né? E faria com que os filhos tomassem posse daquela terra. E aí, irmãos, quando o Senhor falou que apenas Josué e Caleb iriam entrar e comunicou essas coisas a Moisés, Moisés falou essas palavras a todos os filhos de Israel. E sabe o que aconteceu? O povo ficou contristado, se quebrantou, chorou muito. Levantaram-se pela manhã, de madrugada. Olha só, irmãos, aqueles murmuradores, aquela pessoa que ficava falando que não ia dar certo e ficava esperando ali uma bajulação de Deus. Meu querido irmão, que lição que o Senhor dá. Eles levantaram-se de manhã e de madrugada e subiram ao cume do monte e falaram assim: eis aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, por quanto havemos pecado. Aí Moisés disse para eles: olha, não tentem burlar o mandato do Senhor. O Senhor falou que é para dar meia volta, não tem que dar meia volta. Mas eles não recuaram e, mesmo Moisés dizendo que aquilo ali não prosperaria, ele disse: não subais, pois o Senhor não estará no meio de vocês, para que não sejais feridos diante do vosso inimigo. E aí o que eles fizeram? Ignoraram Moisés e subiram. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte. Só que a arca da aliança do Senhor, a presença do Senhor, o cimo da presença do Senhor não saiu do arraial, e Moisés também não saiu. Desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram e derrotaram-os até Horma. Então, meu irmão, vamos fazer a aplicação aqui para a gente terminar. A minha aplicação hoje é sobre você que reclama. Meu irmão, não se faça de vítima. Eu não quero que você diga assim: o pastor reclama, mas o senhor não conhece a minha mãe, o senhor não conhece o meu esposo, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não conhece o meu salário, o senhor não conhece o meu trabalho, o senhor não conhece o meu contexto. Meu querido irmão, não há desculpa, não há base bíblica para reclamarmos. Em tudo, dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A gente às vezes murmura, reclama, sim. Temos motivo? Não. Por quê? Porque uma reclamação, irmãos, uma declaração de que estamos sofrendo injustiça, é uma afirmação de que Deus perdeu o controle. E Deus nunca perdeu o controle. Você acha que o povo de Israel que Senhor, o Senhor deve ter se enganado, que aqui tem gigante? O Senhor que mandou. Jesus não nos engana. Jesus diz: eu mando você, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu vos envio. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para morrer por nós. Então quando Jesus diz que nos manda para o mundo, como ele também foi enviado ao mundo, é para a gente morrer, é para a gente sofrer. O apóstolo Paulo vai dizer que isso é um privilégio, sofrer por Cristo. E o caminho que o Senhor tem para nós, irmãos, não é fácil, é difícil, é luta. Mas o justo viverá por fé. E fé não combina com murmuração. A murmuração é a expressão da nossa falta de confiança. A murmuração é a expressão do nosso egoísmo. A murmuração, meu querido irmão, é a confissão, como eu falei, de que não existe um Deus no controle das coisas. E você pensa isso? E sabe como nós somos? Nós somos tão difíceis, que Deus abre uma porta. E essa porta está escancarada. E nós fingimos que essa porta não é para nós. Quando Deus fecha, a gente quer abrir. Vou fazer algumas aplicações práticas. Tem gente que tem tudo, por exemplo, para dar uma boa criação ao filho. E quando eu falo boa criação, é à luz da palavra de Deus, dando exemplo, disciplinando. Disciplina é prova de amor. Corrigindo, demonstrando autoridade, dando carinho, criando memórias afetivas. O seu filho está pouco se importando, viu, meu querido irmão? A gente tem um monte de adolescente hoje ligado às coisas, porque eles aprenderam na infância que a presença pode ser compensada com as coisas. Mas o que seu filho precisa mesmo é de memórias boas, vividas com você e com a sua mãe. Com a mãe deles, perdão. Com você e com a mãe deles. Agora, pensa comigo algo. Tem todas essas oportunidades. Aí o que o indivíduo faz? Não aproveita nada disso. Não corrige o filho em tempo, não mostra para ele a palavra, não dá exemplo, não cria memórias afetivas com o filho. Aí depois, lá na frente, ele está perdendo o filho. O que ele quer fazer? Ele quer recuperar o tempo perdido. Tem jeito? A oportunidade foi perdida. A oportunidade é um cavalo que passa selado. Você tem que montar nele na hora que está passando. Não perca essa oportunidade. Vou dar outro exemplo, casamento. Tá lá, né? Todos os dias nós temos a oportunidade de melhorar o nosso relacionamento. Casamento, irmãos, não é fácil. Eu brinco na igreja, mas tem verdade nisso. Eu tenho certeza que a esposa que está me ouvindo aqui já teve vontade de colocar o marido no foguete e lançar para o espaço, sem volta. E eu tenho certeza que muitos maridos aqui já tiveram vontade de pegar um barco e deixar a mulher numa ilha, no meio do oceano. Casamento, existe conflitos, mas nós podemos melhorar? Podemos. Perdoando, tratando com amor, observando os nossos defeitos, observando as vontades do outro, né? Um simples gesto, o que uma pessoa gosta de comer, o que a pessoa gosta que você faça. Demonstre alguma coisa para melhorar o relacionamento. Aí tem muita gente que só reclama. Só reclama do esposo, só reclama da esposa, só reclama da família que tem, só reclama, mesmo o Senhor dando tantas bênçãos. Aí depois sabe o que acontece? O casamento acaba. Aí a pessoa quer recuperar. O Senhor tinha dito para eles: olha, vão, a terra está aí. É para vocês. Eles não creram. Precisou mandar os espias. Lá eu citei o texto de Deuteronômio 1.
não lembro o versículo, se eu não me engano, versículo 12 ou 32, não lembro. Onde eles chegaram a Moisés e disseram, olha, mandemos os espias que olhem a terra para nós. Precisavam olhar, o justo viverá por fé. Não era o suficiente o que tinha acontecido até ali. Não era. O que mais que o Senhor precisava provar para esse povo? Não era. Eles não creram. E aí vem o relato, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, meu querido irmão, o que você chama de cuidado, de precaução, eu chamo muitas vezes de falta de fé, tá? Você que está aí desesperado, a economia, quem está no poder, o preço das coisas. Será que nós poderíamos ser como Abacuque, que tendo perdido tudo, contudo, ainda encontrou razão para se alegrar no Senhor, Deus da sua salvação? Será que nós podemos ser como os apóstolos, que mesmo presos, em face de serem condenados, cantavam louvores na prisão? Meu querido irmão, nós precisamos encher a nossa vida de gratidão, antes que seja tarde demais. Para de reclamar. Tenha contentamento com aquilo que o Senhor te deu. Senhor, mas o meu filho, para de reclamar, meu irmão. Se o seu filho está te fazendo orar, talvez era o filho que você precisava ter mesmo, para você se aproximar de Deus. Do contrário, você não oraria. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Comece a agir. Tenha fé. Tenha fé que o Senhor vai realizar. Tenha fé que o Senhor é fiel em tudo aquilo que Ele promete. Não tente o Senhor. Não despreze o Senhor. Não tome atitudes, meu querido irmão, de covardia, que vão afetar, por exemplo, o seu filho no futuro. Lembre que cada dia representou um ano que os filhos tiveram que carregar as consequências da decisão dos pais. Hoje é dia, meu querido irmão, enquanto é tempo, enquanto ainda tem algum Josué e Caleb por aí, gritando e dizendo, gente, não faça essa loucura, não desprezem a liberdade que vocês têm, não desprezem as ferramentas que vocês têm, não desprezem o que o Senhor tem feito por vocês, não desprezem a oportunidade que vocês estão tendo hoje de tomar a decisão pelo Senhor, não desprezem. Meu querido irmão, não despreze. É chegado o tempo em que aqueles que não aproveitarem essa porta aberta, essa oportunidade, a Bíblia diz que quem não produz fruto, o Senhor corta e o ramo fica seco e só serve para ser jogado no fogo. Você vai ter a oportunidade de frutificar sendo tirada de você de forma permanente. Então, enquanto é tempo, enquanto tem alguém intercedendo por você, e esse alguém é Jesus, mude a vida. Dê lugar à gratidão, dê lugar ao contentamento, dê lugar à fé. Creia que o Senhor dará a vitória. Em face de um mundo tão pessimista, tão incrédulo, que o Senhor revista você do mesmo espírito que houve em Caleb e em Josué. Que vocês protestem, que o Senhor está conosco e que nos dará a vitória. Um grande beijo, meu irmão. Falei demais da conta. E amanhã nós estamos juntos para fechar a semana. Até mais, um beijo.